Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa técnica super poderosa para tirar o inglês daquele platô do intermediário e alcançar a fluência de verdade. Vamos descobrir como a leitura pode ser a chave para finalmente conseguir usar todo o vocabulário que já foi aprendido. Sabe aquela sensação de ter um monte de palavras em inglês na cabeça, mas na hora de conversar, puf, elas simplesmente desaparecem. É como ter uma biblioteca inteira na mente, mas não conseguir achar o livro certo na hora H. Se isso soa familiar, pode ter certeza, é uma frustração muito, mas muito comum. Então, qual é o problema? Muitas vezes é o jeito que se estuda. Ficar memorizando listas e mais listas de palavras soltas só cria um conhecimento passivo. A fluência de verdade, aquela que a gente quer, ela vem quando as palavras são aprendidas e internalizadas dentro de situações reais, sabe? Exatamente como os nativos usam no dia a dia. Tá, mas e como encontrar esses contextos ideais para aprender? A resposta está numa estratégia de leitura que é bem simples, mas, olha, é incrivelmente eficaz. Ela é conhecida como I+1. A ideia é genial de tão simples. Pensa assim, o I é o nível atual, aquilo que já se domina. E o mais um? Bom, o mais um é aquele pequeno desafio, sabe? O próximo degrauzinho. Não é para dar um salto enorme, é um passo de cada vez. É sobre achar um material que estica um pouco o conhecimento, mas sem arrebentar. E aqui a gente consegue ver bem esse equilíbrio. Se o texto é fácil demais, a gente fica entediado, não tem aprendizado novo. Agora, se é difícil demais, bate aquela frustração e a vontade de desistir. O ponto ideal, esse tal de I+1, é essa zona mágica. É onde o cérebro fica engajado, desafiado na medida certa, para realmente aprender e absorver o que é novo. Ok, para conseguir aplicar esse método I+1, é preciso uma pequena mudança de mentalidade. A leitura passa a ser quase uma investigação, como se cada texto fosse uma cena a ser decifrada. E aqui vem o ponto crucial. É preciso resistir àquela vontade de parar e procurar toda e qualquer palavra nova no dicionário. O primeiro objetivo é entender a ideia geral, confiar na capacidade de pegar o sentido do todo, mesmo sem entender 100% de cada palavrinha. E como fazer isso? Bom, usando as pistas que nem um detetive mesmo. O título do texto, as imagens, os exemplos que aparecem, até a própria estrutura das palavras, com prefixos e sufixos, tudo isso dá dicas valiosíssimas sobre o significado. É um treino que vai deixando a intuição linguística cada vez mais afiada. E como saber se um texto está no nível certo? Existe uma regrinha prática, a chamada regra de cobertura. Se entre 90% e 98% das palavras de um texto são compreendidas, ele provavelmente está na faixa perfeita do I+1. É o bastante para entender o contexto, mas ainda tem coisa nova para aprender. Certo, a palavra foi entendida pelo contexto. Mas como garantir que ela vai ser lembrada e, mais importante, usada na fala? Vamos ver agora como fazer essa nova linguagem realmente grudar na mente. Olha, isso aqui é um verdadeiro divisor de águas. Em vez de anotar uma palavra solta, o segredo é capturar chunks. O que são chunks? São pedaços de linguagem, sabe? Pequenas frases, expressões que aparecem juntas naturalmente. Este slide aqui ilustra a diferença perfeitamente. Aprender as palavras come, up, with e idea separadas não garante que alguém consiga montar a expressão ter uma ideia. Agora, ao internalizar o chunk completo, to come up with an idea, a estrutura já vem prontinha para usar. E é exatamente por isso que essa técnica funciona tão bem. A fala fluente, na verdade, não é construída palavra por palavra. Ela é feita com blocos de linguagem pré-montados. Internalizar esses chunks é basicamente um atalho para uma comunicação muito mais natural e espontânea. E para solidificar ainda mais, existem duas técnicas ativas. A primeira é o retelling, que é basicamente recontar história. Isso força o cérebro a usar o vocabulário novo na hora. A outra é a narrow reading, que é ler vários textos sobre o mesmo tema. Isso faz com que as mesmas palavras e chunks apareçam de novo e de novo, o que, claro, acelera demais a memorização. Tudo isso parece ótimo, né? Mas aí fica a pergunta: o que exatamente se deve ler? Vamos então para a parte prática, de como achar os materiais ideais. Antes de qualquer técnica, a regra de ouro, a mais importante, é esta: tem que ser interessante. O interesse pessoal é o motor de tudo. Porque ler sobre um assunto que desperta uma curiosidade genuína transforma o estudo, que era uma obrigação, num prazer. E é essa consistência que vai garantir que o cérebro cria as conexões. E para quem ainda não se sente muito à vontade com materiais 100% autênticos, existe uma ferramenta fantástica: os Graded Readers.
São livros com vocabulário e estruturas controladas por nível. Pensa neles como uma ponte segura para construir confiança e vocabulário. Aqui temos alguns exemplos de séries bem conhecidas. Editoras como Oxford, Penguin e Cambridge têm coleções incríveis que permitem uma progressão bem suave, com histórias que prendem a atenção e muitas vezes vêm com áudio para acompanhar, o que é excelente para a pronúncia. Agora, vamos juntar tudo isso. Como transformar essas ideias numa rotina diária, algo simples e prático que qualquer um consegue encaixar no dia? Olha só como é simples. 15 minutinhos de leitura focada. Depois, 3 minutos para capturar os chunks mais úteis. E, por fim, só 2 minutos para recontar a história em voz alta, ativando todo aquele vocabulário. É um investimento de 20 minutos por dia, com um retorno gigantesco. E o resultado dessa prática consistente é transformador. A melhora acontece de uma forma muito orgânica. As estruturas da língua vão sendo absorvidas naturalmente, e a fala fica mais fluida, mais precisa, quase sem que se perceba. Parece mágica, mas é o resultado direto de um método muito inteligente. No fim das contas, ler é muito mais do que só decifrar palavras. É o caminho mais direto para a gente internalizar a melodia e a estrutura do inglês. A questão final, então, não é se isso funciona, mas sim qual vai ser a primeira história escolhida para começar essa nova jornada. Obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Se você quiser receber uma versão simplificada do meu livro As Palavras Mais Comuns da Língua Inglesa, basta escrever para mim solicitando. O link está no começo da descrição deste vídeo. Muito sucesso para você! Se você gostou deste vídeo, curta, se inscreva e compartilhe com seus amigos e ajude nosso canal a crescer.